Essa semana, diversas entidades estão se mobilizando para chamar a atenção sobre o autismo. A intenção é principalmente tentar acabar com o preconceito. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Bem-vinda. Obrigada, Elaine. Bom, a gente já falou sobre esse assunto, mas é sempre importante dizer que hoje em dia não, né? Existem níveis de autismo, né? Tem um outro nome, inclusive, que é mais correto, e que as pessoas conseguem se desenvolver mesmo dentro das possibilidades, né? Isso. Então, hoje, né, o mais certo é tratar todos os transtornos relacionados ao autismo, ou seja, tudo aquilo que tem sinais e sintomas parecidos com o autismo que a gente conhecia antigamente, né, como transtornos do espectro autista ou a sigla TEA. Né? Então, é mais correto a gente se reportar a esses transtornos dessa maneira, como TEA. Né? O autismo de antigamente seria considerado o grau mais severo, sabe? Então, com as comorbidades mais severas relacionadas aos sinais e sintomas desse transtorno, né? O sintoma mais clássico seria a criança que não consegue se comunicar bem. Isso, mas não é só isso, né? Então, assim, um indicativo de TEA seria essa falta de comunicação. Então, a criança ela não olharia no seu olho, né? Ela teria uma dificuldade na fala. Então, é uma criança que demora para falar, é uma criança que não faz contato visual, como eu falei, uma criança que não tem contato com outras pessoas. A criança ela vive em um mundo particular, então ela cria o seu próprio mundo e ela precisa ser respeitada, né? Caso ela não seja respeitada por essa sua maneira particular de viver, né? Ela se torna uma criança agressiva, ela precisa de inúmeros tratamentos, né, para que isso melhore, então ela consiga aprender, ela consiga conviver em sociedade. A partir de que idade dá para se identificar isso? Depende muito, Elaine. Tem crianças que logo muito cedo, principalmente aquelas que apresentam um grau, entre aspas, maior, então desde muito cedo a gente já consegue desconfiar, né? Algumas crianças, então, por volta dos 2 anos, quando não começou a falar nada ainda, quando não tem contato visual, quando tem dificuldade em ser tocada, sabe? A criança tem muita reação ao barulho, então o psiquiatra já costuma indicar que essa criança pode estar tendo sinais e sintomas referentes ao TEA. Né? Quando ela é bebezinho, por exemplo, se ela não consegue fazer esse contato visual, então, dá para se ter uma noção ou ainda não dá? Pois é, alguns estudiosos, alguns livros sobre o TEA, né, eles afirmam que por volta dos 6 meses, quando a criança costuma fazer os primeiros contatos visuais, quando você chama a criança e ela demora a atender, ou senão, sabe aquela criança que não esboça a reação ao ser chamada, né, ao ser, né, com outras pessoas, ao se relacionar com outras pessoas, essa criança já seria um indício que essa criança tenha os sinais e sintomas do TEA, né? Mas isso não é uma informação muito válida porque o desenvolvimento ele é variável. Tem muita gente, se a gente falar isso, pode ficar até preocupada, né? Porque cada criança é diferente. Algumas se desenvolvem mais rápido, outras se desenvolvem um pouco, né? Depois do momento esperado, que a gente diz normal, né? Uhum. Agora, assim, para os pais terem uma noção, existem diversos níveis, a gente pode chamar de níveis, é Sim. isso? Porque a gente tem visto muito, assim, os veículos de comunicação colocando estudantes de direito, estudantes das mais diversas áreas que têm um certo nível de autismo e que levam a vida de uma forma tranquila até, né? Sim. Por exemplo, hoje em dia é classificado como TEA até aquelas pessoas que têm dificuldade apenas de contato com outras pessoas. Pessoas que têm dificuldade de ouvir barulho muito alto, pessoas que não gostam de palma, sabe, que se irritam com barulho, já pode ser um indicativo. É claro que existem outros sintomas que precisam ser considerados, né? Por exemplo, a pessoa que é muito organizada, que quer colocar tudo em uma ordem, que tem fixação por um assunto, sabe? Por exemplo, uma criança que gosta só de trem. Então, ela não se interessa por nada além de trem e ela sabe tudo sobre trem. Um conhecimento, assim, extraordinário, sobre comum, sabe? Sobre determinado assunto, ela pode ser enquadrada nesses sintomas, né? Então, assim, é muito relativo e a gente precisa observar uma série de fatos, uma série de características da criança para a gente chegar a esse diagnóstico. Mas é importante frisar também que existem, como assim, esses sintomas,
foram observados há pouco tempo, essa gama de sintomas mais brandos que caracterizam o TEA foram observados e caracterizados há pouco tempo, então tem pessoas que hoje descobrem ser TEA, né, ter o transtorno do espectro autista, depois dos 9 anos, depois dos 16 anos, quando aparece alguma dificuldade, essa dificuldade não consegue ser contornada. É isso que eu ia te perguntar, não tem como a pessoa desenvolver o autismo? Não, não, isso é uma coisa, é uma característica genética, né? Na verdade, assim, ela é multifatorial, mas alguns estudos dizem que a genética influencia muito, sabe? Mas muitas coisas ajudam para que isso piore ou não. É claro que uma pessoa que foi muito estimulada, ela vai sofrer menos do que uma pessoa que foi pouco estimulada. Então, por isso que a gente recomenda, se receber um diagnóstico de TEA, essa pessoa precisa ser altamente estimulada para diminuir aí as consequências e os danos. Agora, vale a pena lembrar que o estímulo não é, de repente, a mãe ficar colocando som alto para a criança acostumar com o som alto, né? Porque tem que ter todo esse respeito também. Sim. A esse nível de paciência ou até do que ela suporta, né? Com certeza. Inclusive, as mães, né, de crianças que sofrem com essa condição, porque é um distúrbio, né? Elas não gostam de expor as crianças justamente por isso, porque talvez as outras pessoas não saibam, não entendam o sofrimento dessa criança, né? E então, minimizando o sofrimento é melhor. Por isso que quando a gente tem um diagnóstico como esse, é melhor você conversar com uma equipe multidisciplinar que vai te dar dicas, né, exatas ali, que vai conseguir te orientar para que tudo ocorra da melhor maneira possível, que essa criança não se torne agressiva, que não se machuque, porque assim, se a criança TEA, por exemplo, ela é irritada na escola, é uma criança que vai bater nas crianças, é uma criança que vai se autoagredir, então tudo isso a gente precisa pontuar. Usa-se medicamento nesses tratamentos? Sim. Geralmente é medicamentoso porque precisa de um calmante para diminuir essas sensações extremas, sabe? Então, na maioria das vezes, quando a criança apresenta algum sintoma como esse, é usado sim medicamento. Só que, é claro, né, os médicos eles têm bom senso quanto a isso. Primeiro tenta a terapia não medicamentosa, quando vê que não surte efeito, daí sim opta por um tipo de tratamento medicamentoso. E com esses estímulos adequados, com essa convergência de profissionais trabalhando, a pessoa consegue ter uma vida, digamos assim, se não for, né, um nível muito alto, praticamente normal. Isso. Por exemplo, uma pessoa que antigamente era diagnosticada com síndrome de Asperger, né, que seria o autismo leve. É uma pessoa que vai conseguir aprender a ler, escrever, que vai conseguir se comunicar com outras pessoas, que vai conseguir viver em sociedade, né, diferente de uma pessoa que foi diagnosticada com autismo grave, que não consegue viver com outras pessoas, né, pelo fato de agredir, pelo fato de ser violento, pelo fato de se automutilar quando fica muito nervoso, né. Então, existem essas diferenças. Então, uma pessoa que foi diagnosticada antigamente com Asperger, né, é uma pessoa que convive normalmente. E a gente pode dizer que se tem alguém na família com isso, fatalmente terão outras pessoas? Isso, aumenta a chance. E outra coisa interessante é que os meninos, eles têm mais probabilidade de desenvolver, né, uma criança do sexo masculino, ele tem mais probabilidade, né, uma gravidez, uma gestação de menino tem mais probabilidade de desenvolver autismo do que uma gravidez de menina. Então, os meninos são questões genéticas, né? Então, a gente tem menos meninas diagnosticadas com TEA do que meninos. Então, é uma questão genética, multifatorial, assim, que não tem explicação. E você vê, não tem tratamento, né? Porque é um distúrbio, né? Não existe doença, não pode ser chamada de doença, porque não produz sintomas nocivos ao organismo, né? É um distúrbio neuropsicológico que pode trazer consequências e não tem medicamento para isso. Quer dizer, em todas as situações, a melhor forma de se lidar, de se tratar, é o respeito, né? Sim, é o respeito. E assim, a gente precisa... às vezes a gente julga muito, né? A família que convive com uma criança com TEA é uma família que precisa ser respeitada. As mães sofrem muito, principalmente aquelas que convivem mais tempo com essas crianças. Aquelas mães que passam muito tempo ali com elas, que, sabe, vivenciam esses momentos de crise mais de perto. São pessoas que merecem, assim, toda a consideração do mundo e todo o respeito, né? Então, a gente precisa observar. Tem algumas que comentam, inclusive, que quando contam na escola que a criança sofre de transtorno do espectro autista, então não existe mais vaga, as professoras ficam com receio, fazem reuniões, né, com as outras mães, se é possível colocar essa criança na mesma sala. Então, a questão da inclusão no Brasil ainda está longe de se tornar aquela coisa mágica que eles contam nos livros, né? Respeitar as diferenças, Com certeza. Obrigada mais uma vez.